Olá, eu sou a Lauriane, estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre benefícios socioassistenciais. Eu sou assistente social, trabalho nessa área há uns 9 anos. Atualmente eu atuo com benefícios sociais e adoro contar histórias. Eu acredito que tem dois tipos de pessoas: aquelas que gostam de histórias, aquelas que gostam de ouvir histórias, contar histórias, contos e trabalhar com o imaginário e gostam de saber como as coisas que aconteceram, como as coisas se deram. Eu adoro isso. Desde que eu sou pequena eu gosto da história. Eu acho que foi por isso que me convidaram para falar sobre isso. Então, existem esse tipo de pessoa, né? Que eu me considero, já deu para perceber que eu sou dessas. E tem um outro tipo de pessoa, de pessoas que são as chatas. Espero que você não seja essa pessoa. Vem comigo, vamos ouvir histórias agora. Brincadeiras à parte, gente. Vou aqui pegar o meu óculos de contar histórias pra gente estudar sobre os benefícios socioassistenciais no Brasil. E paralelo a isso, como a gente vai olhando para como essa construção se deu, a gente vai associar, vai fazendo esse paralelo, vamos puxar do que estava acontecendo internacionalmente também. Porque o nosso foco vai ser trabalhar como essa Constituição se deu aqui no Brasil. Só que o Brasil não vive isolado no Neida, né? Ele não tá sozinho no meio do mar fazendo suas próprias leis. A gente tá num planeta que tem outros países, outras regiões, e que lá antigamente, quando estava acontecendo essas construções aqui, também estava acontecendo construções globais, né? E para isso, para a gente correlacionar com essas construções globais que estavam acontecendo quando esses direitos foram se dando, a gente vai falar um pouquinho sobre as ODSs, que a gente vai puxar para esse internacional. Vamos comigo! Bom, antes de viajar na maionese, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre quem eu sou. Já contei pra vocês que eu sou a Lauriane e atendo também por Lauriane Moraes Martins, quando minha mãe me chama brava. Sou assistente social há 9 anos, né? Meu primeiro lugar de atuação foi uma instituição de acolhimento para adolescentes, né, da alta complexidade da assistência, onde eu aprendi muita coisa. Assim, tava chuchuzinho, acabei de formar, fui pra alta complexidade. Menino do céu. Pensa numa pessoa que apanhou, mas também aprendi bastante, porque lá quando você entra na alta complexidade, você vai trabalhar com pessoas que já tiveram seus direitos violados. Então elas estão no talo da assistência, estão no último lugar da assistência. Né? E eu trabalhava com esses adolescentes que por algum motivo eles foram destituídos do poder familiar. E daí, eles sofreram violências até chegar lá e estão sob a guarda do Estado. Né? E eu era responsável por eles. E aí eu comecei a bugar minha cabeça. E aí meu celular caiu e a gente volta aqui pra matéria. Foi. Aí eu comecei a pensar no por que acontecia aquilo? Por que eles não tinham uma família feliz? Por que na família deles era tão desestruturada? Porque uma pessoa que sofre violência e chegou àquele lugar, tinha alguma coisa que estava acontecendo ali na família, na sociedade, na base. E eu queria entender por que algumas pessoas passam tantas vulnerabilidades, porque passam por situações tão graves. O que acasala isso? E aquilo foi me dando desconforto. Eu comecei a fazer essas reflexões, porque eu trabalhava com eles, mas eu entendia que eu enxugava gelo lá da ponta de onde eles estavam. Que o problema, ele estava estrutural lá na base. Então, se a gente, na minha cabeça, né, gente? Se a gente voltasse e trabalhasse essa base, né, esses fortalecimentos de vínculos primeiro, talvez a violência não aconteceriam em níveis tão graves. Daí eu comecei a me despertar sobre isso, sobre essa compreensão mesmo desses desafios enfrentados por esses grupos.
que estão em situação de pobreza, situação de extrema falta, né? Que não consegue se manter sozinho. E aí, eu aprendi muito, sou muito agradecida por o lugar que eu estive, mas eu precisava conhecer um pouco mais. Porque foi legal trabalhar lá, mas são situações de realmente que você tem que pegar e ter um cuidado, assim, e a longo prazo vai ficando um pouco cansativo. Mas assim, foi o meu caso, tá? Não tô falando que é o caso de vocês, não. Porque tem pessoas que trabalham anos na alta complexidade e eu super admiro. Porque eu gosto muito, é um lugar de muito carinho, que você aprende bastante. E você tá em contato direto com a média, com a baixa complexidade, com o jurídico, com outras instâncias. Então foi um lugar que eu aprendi muito. Mas eu vou... Corta pros benefícios. E aí quando a gente corta pros benefícios, a gente vem pra proteção básica, né? A proteção de baixa complexidade. Hoje eu atuo nos CRAS, eu sou coordenadora de um dos CRAS, e eu gosto muito porque eu consigo fazer tanto trabalho em compreender, eu consigo compreender, orientar o trabalho administrativo, que é onde acontece a gestão dos benefícios socioassistenciais, e orientar em relação às questões de técnicas sobre fortalecimento de vínculo familiar. Então, estes são os dois principais trabalhos que o CRAS faz, né? Tanto dos benefícios como fortalecimento de vínculos da baixa complexidade, que significa que ainda não aconteceu violência. Que lembra lá de quando eu falava assim, eu tenho que voltar e trabalhar a base para que eles não vão para situações de violência? Então, aí hoje eu trabalho na base. E eu gosto porque daí eu tenho essa possibilidade de entender, né, que para fazer um fortalecimento de vínculos bem feito, a gente precisa aliar com os benefícios assistenciais. Porque tem pessoas que passam no trabalho, mas com isso daqui forte, eles começam a ter autonomia para poder cuidar das suas famílias sozinhas. E é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Uma pessoa que chega lá do nada, você faz uns acompanhamentos de casa umas horas, você fala, nossa, com 6 meses, a família que atende, sabe que tá presente lá no fortalecimento, que usa os benefícios socioessenciais para poder promover a sua família, que existe essa promoção. Você vê os adolescentes no Jovem Aprendiz, ou senão você faz os encaminhamentos e a família vai aderindo, é bonito de ver isso. Eu gosto, façam isso. Façam isso profissionalmente, é maravilhoso o retorno que a gente tem, não só financeiro, mas retorno para a vida, e com isso a gente vai aliando as coisas que aconteceram, as coisas que existem, as coisas que a gente quer que aconteça, para ir ganhando força e crescendo enquanto profissão, enquanto categoria. Tá, aí eu vou parar de viajar. Bora que bora! E pra gente começar a falar desse assunto, que é um assunto pesado, né, mas não precisa ser, né, eu vou te convidar para fazer uma reflexão. Vou te fazer uma pergunta e eu quero que você pense nela com muito carinho e deixe ressoar. Não precisa me responder, mas você vai deixar ela ir maturando aí dentro de você. Não é só pra gente começar, que a tia também é reflexiva. Vamos lá. Quero te perguntar. Você conhece alguém que já precisou de algum benefício social para sobreviver? Aquela pessoa que estava numa situação muito difícil, que não conseguiria sozinha, né? Que estava passando por uma enchente, perdeu tudo, teve algum desastre, perdeu o provedor da família, ou era aquela mãe com aquele tanto de filho que o pai foi trabalhar e não voltou, foi na esquina comprar cigarro, não voltou também, já tem 10 anos e o homem não dá notícia. É uma brincadeira, mas é sério, é para uma situação de emergência. Porque às vezes a gente trabalha nesse meio da assistência, a gente estuda, e a gente não para pensar que existem pessoas que podem estar passando por uma situação muito, muito, muito difícil. Não falo só de dinheiro, não. Eu falo de rompimento de vínculos. Às vezes ali era uma mãe que sustentava e por uma briga que a gente não sabe o que aconteceu, alguma discórdia deu naquela família e a mãe não ajuda mais, não provê, não dá esse afeto. É quem cuidava daquela renca de filho e
não cuida mais, aconteceu alguma coisa, a pessoa perdeu tudo, ou ficou grávida do nada e tá desesperada, ou perdeu o emprego, a única fonte de renda, ou nunca teve um emprego. Pera, é muita coisa. Só pensa nisso. Pensa assim, que essa pessoa, se não tiver a ajuda do Estado, se não existisse benefício assistencial, ela realmente passaria por graves necessidades. E de ordem alimentar, de necessidade básica, de segurança, de proteção, né, de alimentação, de casa, de moradia, habitação. Alguma situação de saúde que aconteceu aquela família, que desandou tudo. Então, por aquele motivo, por alguns dos motivos, algum tipo de vulnerabilidade, essa pessoa, ela não conseguiu prover as necessidades que ela precisaria sozinha, e ela precisou desse recurso. E pode ser sua vizinha, pode ser conhecida da sua mãe, sua tia, pode ter sido você que passou por essa situação e ficou desesperado. E aí, trazendo para a realidade de agora, a gente pensa, ainda bem que essa pessoa ou essa família ainda tem órgãos para recorrer. Hoje tem órgãos para recorrer. Hoje aconteceu uma violência, tem onde ir, tem onde pedir. Mas antes não tinha. Entendeu? E é por isso que é tão importante os benefícios socioassistenciais que a gente tem hoje, né? E é importante também a gente saber como se deu isso na história, né? Qual que é o formato que tinha, o que aconteceu para que hoje a gente tenha a estrutura que a gente tem hoje. Eu espero não ser chata, mas eu vou falar disso. Tá bom? Vocês fingem que gostam, fingem que tá compreendendo, e se não compreender por lei nenhuma, vocês me chamam no final, porque senão vocês me interrompem. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar, gente? Vamos ser mais objetivo, porque senão eu viajo na maionese e eu vou ficar 3 horas na cabeça de vocês. Vamos lá. O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Que a gente compreenda a evolução desses benefícios. Já falei 24 vezes, né, sobre a construção histórica, né? Como que sai da caridade, né? Porque a gente tem essa estrutura hoje, mas antes, quando a gente rebobina, vai lá pro passado, a gente vai falar sobre damas de caridade, sobre a igreja, sobre as tia ficar pedindo para quem tem recursos, juntando, e olhar aquela família e falar assim, aquele catarrento lá precisa, ó, aquela mãe ali precisa de uma cesta básica, vamos dar para ela. Ah, aquele outro ali também precisa, aquele outro precisa. Não era sistemático. Então fazia-se essa junta, né, de recursos, é como assim, fizesse um juntamento de dinheiro, fosse lá com a cestinha, buscasse, juntou tudo, vamos distribuir para quem precisa. Mas que a pessoa que está recolhendo acha que precisa, tá? Porque aqui está na vista, é o que está pedindo. Mas também tem uma outra população toda que passa necessidade e que não está sendo vista. Mas daqui a pouquinho a gente aprofunda. Então, essa lógica, né, da caridade, que começou lá com as damas, lá com a Igreja Católica, lá com a caridade, e daí veio se estruturando até virar direita, a gente vai passar por isso. Aí vamos falar também sobre a Seguridade Social, que é quando ela pega um formato e começa a ter mais cara de lei, né? Mais cara de lei. Ainda é efetiva? Não, mas ela é lei, já está regulamentada. Aí, opa, dá um outro up pra gente, a gente começa a ser visto. Aí aquelas pessoas que estão lá na zona rural, ou aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade, que ninguém sabia que existia, elas já começam a aparecer, porque agora elas são cidadãs. Antes ela era só uma pessoa, nasceu ali, é um humano. Mas agora ela começa a ser um cidadão de direito. Olha, já muda. Ela já é alguém na vida, né? Já tem direito, já é alguém. E aí, essa pessoa vai ser vista. E aí a gente vai falar como Seguridade Social, porque além dela ser vista, ela ainda é uma cidadã. E além de ser cidadã, ela tem direitos, né? Não só assistência, mas como também da saúde e da previdência. Mas eu empolgo muito, daqui a pouco eu falo disso. E aí, depois que a gente falar um pouco disso, a gente vai falar dos principais marcos históricos, porque daí ela começou a ser cidadã e tem uma lei. E tem em algum lugar escrito algo que regulamenta isso. Mas como é que isso funciona? Como é que vai sair do papel? Né? Não bastou a Constituição. Depois da Constituição, a gente tem outros marcos importantes em relação à assistência.
A gente não vai falar 5 horas, mas a gente vai falar sobre isso, porque é importante que a gente entenda. Pra quando a gente for fazer um relatório, quando a gente for fazer essa família, a gente saber que existiu, né? Sobre esses marcos, esses principais marcos. Não vou falar todos, porque eu não tenho tempo, né? Porque senão eu até falaria porque eu gosto. Mas eu vou falar dos principais. E aí, depois que a gente falar sobre esses marcos que foram importantes para as consolidações legais, né, para a efetivação da lei em si, a gente vai falar sobre os benefícios socioassistenciais, historicamente o que são hoje, né, lembrando que quando a gente for falar de seguridade social que aconteceu aqui no Brasil, a gente vai estar correlacionando com as ODS, não me deixem esquecer disso, tá, porque é importante. E aí os principais marcos históricos, a gente vai focar mesmo do Brasil, porque estudar do mundo é tudo, então é muita coisa. Vamos focar só no que está mais próximo. E vamos falar sobre serviço social, que eu gosto, adoro. E aí, no serviço social, a gente vai falar sobre a importância na prática. E aí, como a gente já vai ter falado sobre tudo, de como aconteceu, a gente vai falar como está hoje e o que a gente faz hoje e por que é importante trabalhar tanto. Então, você não vai ter cabelos brancos no futuro à toa. Você vai estar trabalhando por direitos da população. Isso é legal de saber. Tá bom? Vamos comigo. Gente, quando a gente olha para a história da Dona Maria, a gente não tá olhando só para a vida dela. A gente está olhando para a história de milhões de brasileiras ou brasileiros. Né? Gente que durante algumas décadas atrás precisaram depender da boa vontade de alguém. Né? E que aos poucos foi construindo e garantindo essa ideia de ter seus direitos atendidos com dignidade, né? Não só com favor. Então eu quero que vocês tenham um olhar sensível para isso. E quero que vocês entendam também que essa caminhada ainda não terminou, tá? Se a gente está falando sobre isso, é porque ainda tem muita coisa, ainda no dia de hoje, às vezes não fique tão claro, ou você não saiba, ou não tem acesso, mas ainda existe, né? Essas coisas que existiam, assim, as claras, né? Antes de 88, hoje em dia ainda existe. É uma população que fica esquecida e que ela precisa ser lembrada por nós, né? E é por isso que a gente precisa entender essa trajetória dos benefícios sociais no Brasil, para a gente não retroceder, para a gente caminhar para frente, né? Então, olhando para trás, a gente vê esses desafios que esses desafios no Brasil, né? Mas que não aconteceu só no Brasil, aconteceu mundial também. Lembra que eu falei que eu ia puxar para um todo? Então, vou puxar, né? Porque esses desafios que a gente falou aqui um pouquinho, está falando, aconteceram no mundo também. Então, enquanto no Brasil estava acontecendo essa construção de direitos, né? Esse reforço da ideia do humano como humano de dignidade, estavam acontecendo muitas coisas em nível global, né? Nessa perspectiva global. E, paralelo a isso, a gente tem muitos marcos importantes. O mundo da queda do Muro de Berlim, né, da Guerra Fria, as primeiras conferências internacionais, mais de 2.000 pessoas reunidas nas conferências para poder debater temas importantes, dentre eles a erradicação da pobreza, a construção dos ODS, a construção das metas de 10 anos da ONU. Então teve muita coisa que aconteceu, mas principalmente voltadas para pobreza, desigualdade e direitos humanos. A ideia era clara. Nenhum país ia superar isso sozinho. A ideia era muito clara que a gente precisava um dos outros para poder fazer com que esses direitos fossem garantidos, né? Então, vou olhar minha cola. Mais adiante, nos anos de 2000, se materializa. Não, daqui a pouco a gente fala. Com as agendas. Teve um momento muito importante que foi 2000... debater a agenda de 2030, com os objetivos de 2030. Mas eu acho que uma outra colega vai adentrar mais sobre isso. Então, eu só vou citar para você entender que existiu, tá? Mas mais profundamente, ou seja, estudaram, vocês vão estudar. Enfim,
é isso. Eu falo sobre o Brasil, puxo para isso, porque o Brasil também não ia conseguir sozinho, a gente precisava da ajuda de um. É igual aquela parte que a gente fala que ninguém solta a patinha de ninguém. Vamos que vamos. O país, alguém inteligente descobriu isso também. E uniu o povo. Aí, unido o povo internacionalmente, fizeram a criação da ONU, que é muito legal. A ONU é velha pra caramba. E aí... e aí alguém pensou nisso e pensou nesses planos, né? Nesses principais nichos, que foi muito bom. E o Brasil se beneficia disso também. Porque o Brasil também nessa onda, a gente não quer ficar para trás. Então a gente embarca nesse barquinho dos direitos, da erradicação da pobreza também. Então vamos lá, volta. Foca aqui, vem comigo. Então bora lá. Temos a filantropia e assistência religiosa, né? Que é essa assistência social brasileira que nasce da base da caridade, realizada principalmente nas instituições como Santa Casa de Misericórdia, desde o período colonial, que é lá na época dos escravos, quando estava abolindo a escravidão, né, gente? Aí é um assunto complexo. Tem gente que acha que tem escravidão até hoje, mas enfim, a gente não vai falar disso, mas a gente pensa aqui, lá naquele mundo dual, onde tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem dinheiro. Ainda não tinha estrutura, mas existe Santa Casa Religiosa, porque sempre existiu. Antes da cidade já tinha igreja. A igreja fazia caridade. Depois de um tempo, as damas, que eram as parceirinhas lá dos políticos, faziam caridade. Então, surgiu aí. Guarda isso na sua cabeça. A assistência só surge, sim, dessas caridades, dessas filantropias. E aí, eles entenderam que precisava estruturar isso. Aí a gente tem a Lei Eloy Chaves, né? E aí, sem falar de assistência, vamos falar do povo que perdeu o emprego. A gente tem a criação das caixas de pensões, casas de aposentadorias e pensões. Era para todo mundo? Não. Não era para todo mundo. Mas foi assim que começou a ser de todo mundo. Então a gente dá graças a Deus que a gente pensou nisso, né? Que a gente lembra lá de Deus, acabando rezando na igreja pra cesta básica, a gente reza pro marido que perdeu o emprego. E ficou sem garantia, ficou sem dinheiro. Ainda bem que tinha essas caixas para uma população reduzida, sim, mas já existia, já é alguma coisa. Para aquela época é melhor que nada. Foi assim que foi construído o INSS do jeito que a gente tem hoje. Enfim, eu gosto de falar sobre isso também. Uma hora a gente fala mais uma hora sobre isso. Mas enfim, isso marcava o início da Previdência, que é muito importante, que a gente conhece como tem hoje. Foi assim que surgiu. E aí, posteriormente, foi as IAPs lá no Getúlio Vargas. E a gente tem finalmente um assistencialismo institucionalizado com a criação da LBA. Assistencialista no início, sim. Mas por que ela foi importante? Porque ela não aconteceu só em uma cidade. Ela foi acontecendo no Brasil inteiro. Então tem uma LBA lá em São Paulo, tem uma no Rio de Janeiro, tem em Minas, tem lá no Sul, tem no Norte. Do jeito dela, mas começou a estruturar. Entendeu? Então começou a existir a LBA. Descentralizar. Ainda era assistencialista e caritativa, sim. Mas começou a estruturalizar. Tipo assim, é como um vírus, sabe? Você faz tum, aí de repente vai aparecendo tum, tum, tum no mapa, vai tendo mais delas. Então, isso a gente vai pensar nisso como uma lógica de estruturação para depois ser o que a gente conhece hoje, tá? Guarda isso no coração. E aí depois veio a Instituição de 88, né, que eu já tenho falado há um tempo. E depois da Instituição de 88, a Constituição, veio o cidadão como um dever. Assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. Foi muito importante. Isso foi um marco muito legal pra gente. E aí a gente tem, depois disso, a implantação do SUAS. Antes da implantação do SUAS tem a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social de 93. Aí depois tem o SUAS. E aí a partir do SUAS tem o PNAS em 2024. Então a gente consolida um caráter... consolidando o caráter público e universal dessas políticas. Que é o que vamos falar no próximo slide. Bora lá. Daqui, meu povo, vou falar um pouquinho rápido, porque são coisas que eu já abri bastante nos outros, e eu quero dar uma pausadinha um pouco mais na Seguridade Social.
E aí, para isso, vamos lá, vamos ver o que falaremos desse slide. Porque eu tentei te colocar de forma rápida, mas para que vocês entendam que existiu a abertura política, as pressões sociais e os movimentos sociais nos anos de 1980, ou seja, vocês já devem saber, né, mas eu só vou falar o óbvio, que a 88, a Constituição, ela veio com muita luta, veio com muitos movimentos, não foi do dia para a noite, nem foi porque alguém acordou com um bom coração. Existia uma pressão para que isso acontecesse. Se você não sabe, agora você está sabido. Teve esse marco histórico, né, da assistência social, vem como esse direito. Veio a Seguridade Social, que eu adoro falar sobre, a saúde como direito universal, previdência para os que contribuem, assistência como dever do Estado e para os que dela precisam. E aí, como a 88, ela vem realmente a essa ruptura com o assistencialismo, né? Porque a gente há uma universalidade, há uma descentralização do controle social. Lembra da Dona Maria? A gente sempre vai usar ela. Ela não vai ficar com vergonha de pedir pro político, porque agora ela não tem aquilo só como assistência. Claro que nunca deixou de acontecer, né, gente? Acontece ainda. Mas, enfim, ela não precisa ser pra todo mundo, não precisa ser sempre. Hoje em dia tem direitos. Não precisa ficar com vergonha de ir lá e pedir o que você tá precisando. Hoje em dia você pode, antes nem tinha pra quem ir. Enfim. E aí o controle social, no sentido de igreja católica, de política mesmo, eles perdem força. Porque existem direitos, aí eles perdem força política, eles perdem esse controle social. Porque sai da lógica do clientelismo. O que é clientelismo, Lauriane? Clientelismo é esse favor. Eu tenho alguma coisa, mas você me eu te dou um favor, você me dá um favor. Essa troca, isso é clientelismo. A gente usa muito essa palavra, mas eu não sei se pra todo mundo faz sentido. Mas é isso, significa pam, 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 pam. E agora a gente vai fazer uma pausa nos benefícios socioassistenciais para falar sobre a Seguridade Social, o tripé da Seguridade Social, que é os 3 pilares que formam a proteção social brasileira. E que, claro, são reflexos do que as ODSs propõem para o mundo, né? Mas antes de falar do mundo, a gente vai falar no âmbito nacional. O que essa Seguridade Social representa para nós, brasileiros. E para quem não tá no Brasil também. Afinal, esse tripézinho começa pela saúde. Começa não, tá, gente? Eles se interligam. Mas não dá pra falar dos 3 juntos, então tem que falar de 3, um de cada vez. Vou falar primeiro sobre a saúde, porque a saúde, ela é um direito universal para todos aqueles que estão em solo brasileiro. Por exemplo, vim de outro país, ou vim de outro lugar, ou tô no aeroporto fazendo conexão com o Brasil. Parei aqui em solo brasileiro e passei mal. Eu tenho direito à saúde. Essa pessoa, a pessoa tem direito à saúde, porque ela é um direito universal. Né? O que casa muito com a ODS 3, que fala sobre a saúde e bem-estar, né? Ao garantir o acesso universal e qualitativo aos serviços do SUS. A pessoa pode não ter dinheiro nenhum, mas ela vai ser atendida pelo SUS. O Sistema Único de Saúde. Sobre a Previdência. A Previdência, a gente vai conversar sobre a Previdência para aqueles que dela contribuem, né? Então, se você contribuiu, veio um desconto lá no seu salário, você contribuiu com assistência, ou você contribui de alguma forma com assistência, no carnezinho, né? Se sai de você está assistido pelas regras da proteção da Previdência, que também é um outro tripé, é o segundo tripé que a gente vai falar hoje, da Seguridade Social. E que se relaciona com a ODS como? Ela se relaciona em dois eixos da ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De vez em quando eu tenho que lembrar pra mim essa palavra, porque tem um nome grande demais. Enfim, a gente vai abreviando, mas às vezes a gente tem que correr para o significado geral, que é a ODS 1, que é a erradicação da pobreza. Por quê? Porque quando o servidor, lembra que o esposo da Maria não podia trabalhar? Mas aí ele tem a garantia da subsistência, né? Porque ele contribuiu para isso. Então a família não vai passar apuro do Neida, assim. Ele contribuiu, então ele tem direito de ser assistido. E se relaciona também com a ODS 8, que fala sobre o trabalho decente, né? Assegurando que essa renda, que existe essa renda para as pessoas em momentos de vulnerabilidade.
valorizando o trabalho formal. Porque, que graça tem eu trabalho e parte do meu salário é pra guardar ali numa caixa de aposentadoria antigamente, ou vai pro INSS e que eu nunca mais vou ver. Que graça tem? Se só descontar, tem que ter algum direito. Porque senão não faz sentido trabalhar formal, né? E esse direito é pra justamente para esses momentos que você vai precisar. Ou lá na velhice, quando você não conseguir, não tiver mais força física para poder trabalhar. Né? Então é pra isso que você contribui com a Previdência, cidadão. Não é pra dar dinheiro pra ninguém, não. É pra você mesmo, ter garantia quando você precisar. Fechou? E assistência social, que é uma garantia de dignidade para quem necessita, independente da contribuição. Porque você concorda que tem uma parcela grande da população que não tem como contribuir? É a parcela que vai depender da assistência, no momento de vulnerabilidade. E é nesse eixo que a gente trabalha mais fortemente. É nesse eixo, principalmente, que entra a benefício dos direitos socioassistenciais. Então a gente tem que olhar com muita cautela e com muito carinho para ele, guardar no coração o que significa, né? Porque isso vai se relacionar com a ODS em 2 eixos também. Gente, quando eu falo configurar, é eixo específico e conversa direto, tá? Que casa, que são primos ali, acontece no Brasil e tem na ODS, fechou? Que é o compromisso da ODS 10 com a redução das desigualdades sociais e a ODS 16 das instituições eficazes, né, que atua na proteção de grupos historicamente marginalizados, reafirmando o papel do Estado. O que isso significa? Que quando a gente vai na assistência, ninguém contribuiu, estamos bem de saúde, mas a gente não tem dinheiro, estamos passando por uma situação lascada, em situação de extrema vulnerabilidade. A gente vai recorrer a quem? A assistência. Da assistência, principalmente dentro aquilo que eu falei, né, que é a dos direitos socioassistenciais ou fortalecimento de vínculos, ou se tiver violência, aí vai para as medidas protetivas especiais. Enfim, se você precisa ser tratado com dignidade e seus direitos precisam ser protegidos para que aconteça a proteção social, promoção social, né, que é a promoção dessas pessoas que estão nessa situação. E que é isso, né? Que eles vão ser realizados, esse serviço de proteção, eles vão ser realizados não mais nas casas de caridade, nas santas casas, nem nas LSBAs, mas em instituições públicas, e que a gente espera que façam um trabalho eficaz e transparente para garantir esse direito à população. Certo? Gente, tá um pouquinho longo, mas aguenta aí. Toma uma água, um cafezinho, um guaraná. Vem comigo. Eu me alonguei muito pra falar sobre 88, porque é tudo que a gente tem antes, né? E agora eu vou falar um pouquinho o que veio depois, né? Que são marcos muito importantes também. Depois de 88, a gente tem que em 93 tem a Lei Orgânica da Assistência Social, que é muito conhecida como LOAS. Os idosos direto chegam lá no CRAS e falam assim: vem arrumar minha LOAS. A minha LOAS foi bloqueado. Porque eles recebem BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é contido dentro da LOAS. Estou falando igual eles. Mas da lei, né? Da lei orgânica, que vai regulamentar o BPC. O que é o BPC? Vou falar dele primeiro, porque ele é um dos principais benefícios. Eu sei que a colega vai adentrar um pouco mais. Mas toda vez que a gente pensa em LOAS, a gente lembra imediatamente dele. Eu penso nele, penso na LOAS, que os dois são relacionados. Porque foi um marco muito importante. O que fala? A LOAS, ela, com a criação do BPC, ela dá dignidade, né? O pagamento de salário mínimo para idosos a mais de 65 anos e pessoa com deficiência que não tem condição de trabalhar. Então, é uma lei muito importante para assistência. Né? Só que além dela, a gente tem a regulamentação das pessoas que estão em situação de amamentação, de idosos em situação de vulnerabilidade. A gente começa a fazer a proteção das pessoas em situação de rua, das famílias em situação de vulnerabilidade. E a gente correlaciona a Lei Orgânica da Assistência Social com a ODS 1, com a erradicação da pobreza também, e a redução da desigualdade social, que eu acredito que é na ODS 10. Né? Vou sempre relacionando só para fazer uma ponte, tá? Que mais que eu vou falar da LOAS?
que ela vem nessa pegada de garantir proteção social básica, né? Ela vem com esses direitos para quem não tem condições de cuidar da própria subsistência e que é tido como cidadão digno, né, de ter seus direitos básicos garantidos. E ela é um marco, né, um marco muito grande que deu resposta legal para a redução da pobreza e desigualdade. Né, igual a gente falou, correlacionando com a ODS, que é mundial, né, ela vem a âmbito nacional regulamentando regulamentando aquilo que estava lá na Constituição de 88. Que você concorda que na Constituição de 88 ficou falado. Mas como que ia fazer isso? Precisava de uma lei para poder vir com a parte da execução. E a LOAS vem nessa pegada, vem nesse sentido. E para a assistência social foi ótimo. Foi ótimo, porque falou também sobre o financiamento, falou sobre a responsabilidade federal, a responsabilidade estadual e a responsabilidade que o município tem que ter com essas pessoas. E isso foi bem legal. E aí depois disso, a gente caminhou um pouquinho mais, que a gente tem o PNAS. Né, que a PNAS, ela vem geralmente estruturar esse sistema de assistência social brasileiro. E aí na PNAS ficou... Porque o LOAS, ele é bem direcionado para assistência. A PNAS, ela vai definir os princípios, as diretrizes e os objetivos. Ela vai ficar como aquele texto bonito lá, falando explicadinho o que cada coisa tem que fazer. O que a PNAS tem que fazer, o que o Estado tem que fazer, o município tem que fazer, como que a gente vai estruturar aquilo que a gente quer. Isso foi importante. Em 96, essa política, né, da assistência social contribuiu muito para os nossos direitos. Vou falar assim para resumir. Enfim, ela vai enfatizar esse caráter de universalidade e redistributivo da assistência, reforçando que ela deve proteger os direitos de todos. Ah, mas você falou que é para aqueles que dela precisam, mas se tiver um cidadão rico que precisa da assistência, ela é para ele também. Por que você está excluindo o coleguinha? É para todo mundo, tá bom? E ela foi um marco para consolidar essa política pública e tirar aquele ranço que ainda tinha de programa, sabe, programa eventual? Que é só para aquela hora? Não, ela não é só para aquela hora. Ela é contínua, tem caráter contínuo, é para sempre. Não é esporádico. Tem alguns benefícios que são esporádicos, mas não a lei, não a política, tá bom? Então vamos lá, a gente caminhou mais um pouquinho, e aí, essa parte é legal. Essa parte é bem legal. Depois da PNAS, que aconteceu em 2004, coladinho com ela veio o Sistema Único de Assistência Social, veio o SUAS em 2005. Olha que lindo. A gente já tinha o SUS, que é da saúde, né? Ficou bonitão lá. E aí a assistência fala, oi, quero isso também. Aí a gente tem o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que é lindo. A gente vai falar sobre a descentralização, articulação e gestão democrática do SUAS. Ah, você é uma otimista? Eu sou. Sou. Foi muito legal que isso aconteceu, porque instituiu um sistema descentralizado e participativo, com gestão compartilhada entre a União, o Estado, o município, garantiu a organização, financiamento, que é importante, o controle social da assistência social, promovendo acesso e qualidade nos serviços. Então, o que a PNAS vinha falando ali na política, o SUS veio fazendo, veio falando como fazer. Não que a política não falasse, mas o SUS ele se organizou e descentralizou ainda mais isso, para que todos realmente tenham acesso. E essa descentralização é muito importante. Imagina numa cidade grandona você ter só um lugar, só prefeitura, pro povo tudo ir. Imagina se Uberlândia tivesse só prefeitura. Ou se numa cidade grande, Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, tivesse 1 ou 2 lugares. Com essa descentralização que o SUS vem trazendo, ela coloca essa assistência perto da população, né, de forma orgânica. Então, no SUS a gente tem a proteção social básica, a proteção social média e a de alta complexidade. E isso é muito importante para a gente fazer assistência, para a gente chegar à população.
Lembra lá quando eu falei que, nossa, fosse como fosse, ainda tinha as LBAs que começaram a ser distribuídas no Brasil inteiro? Então, já começa a estruturar a descentralização. E com suas vem efetivamente a descentralização como a gente conhece hoje, tá? Eu tô um pouquinho, assim, demorando-se mais nessa parte, porque é importante a gente entender isso. Porque são as diretrizes do SUAS que vai moldar nosso trabalho. São as diretrizes do SUAS que vai fazer, que a gente vai utilizar na atuação profissional dentro dos equipamentos, tá bom? Então precisa conhecer. Vamos por olhar, abrir um prontuário PAIF. Você vai abrir no modelo do SUAS, né? Senão você vai usar aquele modelo para poder fazer o seu trabalho, com fortalecimento de vínculos, ou até mesmo os benefícios, ou em tudo, gente. A gente está dentro disso, a gente trabalha dentro disso, para quem trabalha com política pública. E já que falamos de trabalhador, vou mudar agora para quem trabalha, né? Para quem que é esse nosso time? Quem faz essa assistência? É só assistente social? Não, um monte de gente faz assistência. Aliás, trabalha com assistência, né? Porque aí dentro dos equipamentos a gente não vai ter só o profissional do serviço social, a gente vai ter outros profissionais também, tá? Foi isso que eu quis dizer. Se você entendeu diferente, entenda isso agora, porque essa última parte é que tá certa, tá bom? Para fazer assistência, para a gente trabalhar dentro do SUAS, a gente vai ter um monte de trabalhadores que vão formar equipes que trabalharão para que esses direitos sejam efetivados, que são as assistentes sociais, os psicólogos, temos as SGs que deixam os equipamentos limpinhos, temos as coordenações, podemos ter os apoios pedagógicos, jurídicos e dentre as outras instituições que compõem o SUAS, né? Vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Os principais são os CRAS, os CREAs, os conselhos e a participação social. Por que coloquei a participação social? Porque dentro do SUAS, a participação, as pessoas, a gente trabalha com a transparência. Então, a pessoa que está sendo atendida, ela pode optar sim, porque existem os conselhos que elas podem ir e falar o que elas quiserem, né, dentro da gestão do SUAS. Então, é uma gestão participativa, tá bom? Qual que é o papel? Os papéis dos equipamentos, eles vão ser de acordo com Perdi a palavra, peraí que eu vou lembrar. Níveis de complexidade. É isso que eu queria dizer. Eu já dei uns spoilers aí por aí, mas os níveis de complexidade, que vai falar que o CRAS vai trabalhar com a proteção social básica, o CREAS com a proteção de média complexidade e as altas complexidades dos outros órgãos, tá bom? Então, cada um vai ter um papel diferente dentro da assistência. O CRAS, vai ter esse foco, né, de atenção básica, que é o foco nos riscos e no fortalecimento das famílias e comunidades, que eles oferecem serviços, programas, acompanhamento social e a porta de entrada para todos os benefícios, né, como já foi dito. E os CREAS vai trabalhar especificamente com a proteção social especial, né, de média complexidade, atua com as famílias e indivíduos em situação de violentação de direitos, exploração, violência, quando algum crime já foi acometido, né? Eles trabalham muito com apoio do jurídico, psicossocial, então eles vão trabalhar bem efetivamente, sabe, nessa questão da criança e do adolescente, é forte, pessoas em situação de rua, né? Aqueles públicos indígenas ou que tenha algum nicho, sabe, aquela etnia que precisa de uma atenção especial. O CREAS vai trabalhar com essa população também, mais efetivamente, né? Tem os conselhos de assistência social e participação social, que são os colegiados, que garantem o controle social e a participação da população na formulação e acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Então, quando não tá legal, é esse pessoal que entra, sabe? Porque o CREAS ele vai entrar mais com a parte efetiva do negócio, de execução. Claro que tem os questionamentos, tem os fóruns, mas a participação social e os conselhos, eles vão entrar mais
mais atuante na parte da formulação, tá? E o acompanhamento das políticas que já existem, né? E trabalham principalmente também nessa veia do fortalecimento e da transparência, garantindo a democracia do SUAS, tá bom? E aí a gente tem os benefícios eventuais, que são criados para assistências imediatas, temporárias, situações de emergência, alimento, vestuário, transporte, habitação. Vão ter esses benefícios eventuais. Habitação não, tá? Não é um benefício eventual, que ele é a longo prazo. Mas tem os BPCs também, que é a garantia de um salário mínimo para idosos e pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. E aí, qual que é a relação com isso com a ODS? Ah, o Brasil fez o SUAS, mas será que ele está de acordo com a política global? Né? Vamos dar um tique para ver se tá mesmo? E não é que tá? Porque quando a gente fala sobre esses benefícios eventuais, a gente fala sobre os órgãos, os conselhos, todo mundo que trabalha nisso, todo mundo que faz parte dessa equipe. A gente tem que, a ODS, a gente faz o trabalho, mas está relacionado com as ODSs. Tanto, vou citar elas, a 1, com a erradicação da pobreza, né? Porque todo esse trabalho, ele vem, você concorda que ele vem para reduzir as desigualdades sociais? Que é para reduzir a pobreza, propriamente falando, e as vulnerabilidades? Ele vem nesse sentido, nessa pegada, né? Tanto da erradicação da pobreza, das desigualdades, porque promove a inclusão e a justiça social. Lembra dos barriga de bafo? As pessoas que não eram vistas lá de antes, que agora são vistas, isso é um trabalho de promoção e inclusão social, né, que faz parte da justiça social, da justiça deles serem vistos e serem cidadãos de direitos, tá bom? E instituições eficazes. Instituição eficaz? Ué, a gente não está trabalhando com a transparência na gestão pública? Se fosse para fazer justiça e algumas pessoas veem e outras veem, não precisava ter transparência. Mas você concorda comigo que a transparência é importante? E é por isso que a gente garante isso por meio da participação social. Aqui no Brasil, a gente... Eu não sei se aplica, mas me lembrou de uma fala do Expressão que fala que a gente mata a cobra e mostra o pau. Talvez seja engraçado só pra mim, mas me veio essa fala aqui. Mas é isso, gente. De uma forma muito geral, esses são os principais atores que fazem parte, né, dessa assistência e como isso se relaciona, tá bom? Check. E aqui nesse slide, eu preciso que você esteja me acompanhando. E não me colocou lá em cima do seu fogão enquanto você cozinha. Tô brincando, pode fazer isso. Mas presta atenção em mim, vem comigo. Vem comigo só pra gente dar uma recapitulada no que a gente viu até agora, porque agora a gente vai passar pra frente. E a gente vai puxar um pouquinho mais pra atualidade depois. Vamos só fazer uma retrospectiva. Então, vamos lá. Então, a gente tem que... Antes da LOAS, que era a lei, a gente tinha uma distribuição irregular, sem critérios claros. Lei clientelista, de favor. A gente não tinha uma organização, não tinha uma estrutura antes da lei. E depois da lei a gente passa a ter uma estrutura e fazer direito. O que é direito? Correto? Né? E depois de 93, com a lei, a gente também tem os BPCs, que foram muito, muito importantes, gente. Muito importante para uma galera, para a galera que não tem meio de subsistir sozinha. Tem critérios? Tem, mas essa galera passou a ter direitos. Foi muito importante pra gente e pra população, né? Então, a gente tem a primeira renda garantida de forma permanente e legal. Mais tarde, vocês vão ver que os benefícios sociais têm critérios, né? O BPC também tem critérios, mas é uma renda, gente, é uma renda fixa. Imagina, a pessoa estava desesperada. Lembra do esposo da Maria? A Maria depois não perdeu o emprego, eles ficaram sem nada. Mas aí eles podem entrar com BPC para poder garantir minimamente um salário para nutrir aquela família. É importante. Muito importante. Guarda isso no seu coração. E aí a gente tem os públicos, que é as idosas, pessoas com deficiência em situação de extrema pobreza. Daí a gente tem os benefícios eventuais, que foram institucionalizados como respostas a riscos circunstanciais.
natalidade, morte, desastre, acidente, tio perdeu o braço, o emprego, os filhos, ou teve muito filho. Nossa senhora, teve uma família que eu atendi esse dia, tem 7 filhos. Que jeito que essa mãe vai trabalhar, gente? Não tem jeito não, e um salário sustenta todo mundo não, precisa de benefício. Ela precisa ser assistida, tá? E com isso, com toda essa historinha que eu te contei, era pra te falar o quê? Que hoje a gente tem articulação com articulação desses benefícios com cadastro único. Ah, mas como é que eu tenho esses benefícios? Cadastro único, gente. Vai bater lá na porta do CRAS com a documentação, você vai ter um cadastro único, que é a parte de entrada para todos os benefícios. Eu vou reduzir, vou slow, tá? Esse cadastro único, ele vai te garantir articulação com Bolsa Família e os demais benefícios socioassistenciais, tá bom? Ele é o que vai te dar acesso a toda a rede da proteção social. Ele é feito lá no CRAS, tá? Se você não sabe, agora tá sabido também. Então, gente, eu acho que a gente já passou bastante por essa história. A gente vai caminhar um pouquinho mais pro presente. Pra atuação do serviço social, pra agora, pra parte prática do negócio. O que a gente faz, né? A prática contemporânea. Então, eu coloquei aqui que a luta da categoria pelo reconhecimento da assistência como política pública. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a assistência social, ela não se constrói sozinha. Ela é o fruto de uma categoria histórica, né? De uma luta de trabalhadores para garantir seu reconhecimento como política pública, em que ela é alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 1 e 10, que é o que fala sobre a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Para além disso, a assistência social é muito mais do que um técnico, um só técnico. O serviço social, ele é amplo. Ele não vai lá só com instrumental e fala assim, não, vou preencher um formulário de cesta básica. O que você tá passando? O que aconteceu? Ah, é? Quanto que ganha? Por que não tá dando? A senhora tá jogando no bicho? Não, ele não vai preencher esse instrumental. Ele vai ter um olhar muito mais amplo. Né? Ele vai entender que ele é um agente político que enfrenta diariamente a dificuldade das pessoas, seja ela qual for. A gente está muito mais preocupado com a garantia do acesso aos direitos, de combater essa burocratização, porque eu tô ironizando quem só preenche formulário, mas é porque eu quero falar que os formulários são importantes, eu não sou contra, tá? Fica atento pra isso, eu não sou contra. Eu só acho que às vezes tem burocratização demais, né? E atrapalha, impede a ajuda. Tem gente que fica tão preso dentro de um equipamento só preenchendo o trem que esquece que o serviço se dá lá na visita domiciliar, se dá lá no acesso das pessoas. Né? E isso que ajuda a educar a população. É você chegar lá e ir na casa da pessoa e olhar para além das vulnerabilidades. Você olhar a questão das potencialidades que ela tem, porque ninguém é só tragédia. E dentro daquela tragédia, a gente tem que sentar com a pessoa e discutir com ela o que pode ser feito para poder alavancar. Qual é o encaminhamento que eu dou? Mas disso eu tenho que sentar para olhar a pessoa, gente. Eu tenho que conversar, eu tenho que entender. Né? Isso é garantia de direitos. Não é só ficar preenchendo trem, não, papeleira. Tem que ir lá e fazer o serviço. Né? E quando eu falo que educar, é informar a pessoa que ela tem direito, porque muita gente não sabe que tem direito, tá? E cai lá naquele público que ficou esquecido, lembra? Aquele que não tinha nenhum acesso, aí cai lá e não pode, gente. A gente tem que olhar pra eles também, tá bom? Então, dentro de um cenário atual, a gente tem alguns desafios, né? A judicialização desses benefícios, que às vezes eles ficam presos. O BPC, olha, tem que entrar com advogado, muita gente tem, para poder provar que realmente precisa do benefício. E pode acontecer que não tenha direito? Sim, mas tem uma galera que precisa e que não consegue. Tá? Então a gente tem que olhar para isso também. A gente tem que olhar para aqueles processos que ainda são lentos, complexos, para poder desburocratizar isso,
olhar as populações que são invisíveis, aqueles grupos que ficam marginalizados, que continuam à mercê dos benefícios, que não são olhados. Então, esses obstáculos, eles gritam pela resistência nossa. A gente não pode só deixar passar, não pode fazer vista grossa. A gente tem que se unir e ter esse compromisso com a assistência social, para que a gente consiga continuar cumprindo esse papel transformador. Né? E não é só porque é bonito de falar, não, é porque são os desafios que a gente tem ainda enquanto profissão. A gente já ganhou muito, mas ainda tem que lutar também. Gente, então vamos lá. Só mais um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Agora vamos dar aquela resumida básica, tá bom? Vamos falar lá do passado ao presente. E vamos propor, vou levantar aqui a discussão da assistência social que queremos para o futuro. É que fazemos e as que queremos, né? Então, vamos recapitular a trajetória da filantropia à política pública. Eu acho que a gente falou bastante. Eu espero, assim, numa fritada dos ovos, eu quero que vocês tenham entendido que a assistência, ela, antes de virar lei, ela veio da caridade, da filantropia, propriamente dita, filantropia mesmo, assistencialista. E que ela sofreu todos esses processos até virar direito, até ser conhecida como a política pública que conhecemos hoje. Então, ela teve esses avanços, esses processos, mas eu acho que a gente já falou muito, eu não vou retomar muito lá atrás. Então, o que tem que ficar claro era filantropia, agora é política pública, tá bom? E depois disso, a gente vai ressaltar a importância dos benefícios como instrumento de cidadania. Nossa, mas que frase bonita! O que significa? Que é o importante, né? Que a gente tem que saber. A gente tem que saber que quando a gente fala isso, a gente está falando sobre garantia dos direitos básicos, da dignidade para todo mundo. Todo mundo tem direito de ter pelo menos o básico. Ninguém precisa morrer de fome, gente. Ninguém precisa passar por um perrengue sozinho mais. A gente tem políticas públicas que garantem acesso e direitos a essa população. Tá? Com os direitos dos benefícios socioassistenciais, essa pessoa ela tem dignidade de existir, de ter uma família e dar comida para seus filhotinhos. Ou ir para si mesmo, que é importante, tá? Então, a gente tem com isso promover a inclusão social, a redução da desigualdade, que é um tema muito falado, que está sendo trabalhado, mas que a gente sabe que ainda tem uns passos longos aí até ser efetivado total. E aí a gente fala aí dos países de primeiro mundo, em que o Brasil ainda está caminhando para isso. A gente tem que falar, quando a gente fala de instrumentos de cidadania, a gente tem que falar de instrumentos que fortalecem a autonomia e a participação cidadã. A gente não vai fazer lei nem política pública para um cidadão que não sabe que não vai ser incluído. Ele tem que ser incluído, tá bom? E são expressões concretas do compromisso do Estado com a justiça social. Que agora não é só as damas de caridade que fazem caridade com as pessoas. O Estado também foi incluído nisso. Então, desde que a gente tem a Constituição, o Estado ele precisa ser presente e participativo. Ele está lá para garantir. E é por isso que a gente está aqui tendo essa conversa. Tá? Então, é isso. De uma forma muito geral, os benefícios sociais, eles não são simples ajudas financeiras, tá bom? Eles são verdadeiros instrumentos de cidadania. Eles vêm para garantir esse acesso aos benefícios básicos, asseguram a dignidade, o acesso às condições mínimas para viver e têm a possibilidade de construir uma vida com mais autonomia por parte dessa população, que é menos assistida, tá bom? Ou que às vezes é esquecida ou invisível. Elas, inclusive, falando nisso, a gente vai falar sobre a inclusão social também, tá? A gente trabalha para incluir essas pessoas, combatendo as desigualdades que são históricas e estruturais. Amanhã vai chegar um político e vai acabar. Não, não vai. Tá? Isso tá acontecendo tem muito tempo. Não vai acabar de amanhã para depois de amanhã. A gente ainda vai precisar lutar um cadinho assim, tá bom? E aí, qual que é o nosso objetivo aqui? Fortalecer essa participação popular, porque nós somos profissionais, né? Vocês são estudantes, eu não sei quem tá me assistindo, espero que bastante gente esteja tendo paciência até agora, mas a gente precisa incluir essas pessoas, né, nessa construção de leis. Porque o Estado, ele está comprometido em garantir a justiça social para todos,
Mas a gente precisa cobrar também que ele reconheça esses direitos. E a gente pensar neles como direitos da sociedade e não favores. Principalmente, a gente não é favores, é direito, tá? Esquece essa palavra da sua cabeça. Associe ela lá no passado. Hoje em dia é tudo direito, tá bom? E por isso que a gente precisa defender os benefícios socioassistenciais e defender essa cidadão plena como direito de todos e dever do Estado. E para isso eu vou te convidar à reflexão sobre como garantir que esses direitos não retrocedam. Essa é uma coisa que eu luto, é uma coisa que você luta, que todos nós lutemos e lutaremos até que esteja ok, tá bom? Então vamos lá. E como que a gente vai garantir esses direitos? Eles foram conquistados com muita luta, muita dedicação, e eles não podem retroceder. Então, para isso, a gente vai... o que eu anotei aqui? Ficou na minha cabeça, mas eu já falei tanta coisa. Falei tanta coisa que até me perdi aqui um pouco. Mas enfim, o que é importante a gente saber? Que a gente está aqui para trazer essa consciência, essa participação ativa, esse engajamento, né, que tem que ser dos profissionais, nós, a sociedade civil, gestores públicos, cada uma das pessoas que vivem cá, junto conosco. É uma tarefa coletiva que exige vigilância constante, que precisa da gente para defender as políticas públicas. A luta é permanente, né, pela justiça social. Então a gente precisa ir junto nessa construção de futuro para garantir esses direitos para todos, tá bom? Só para concluir, lembra daquela pergunta que eu te fiz antes? Se você conhece alguém que já precisou de um benefício social para sobreviver? Agora ficou mais claro na sua cabecinha? Por que entender sobre esses benefícios sociais e como eles foram construídos é tão importante pra gente que trabalha nessa área? Entendeu? E se a sua resposta foi sim, eu acredito e espero que até que você já sabe o quanto esses direitos são fundamentais e quanto que fazem diferença na vida de quem tá passando por isso. Tá bom? Não vou me estender muito, porque eu tô com pouco prazo, mas... E mais importante que isso é você entender que lá na história da Dona Maria, ela pode ter, continuar tendo um final digno, né, de esperança. A gente pode dar esperança para essas pessoas, entendeu? E faz parte da gente promover isso. Somos pessoas que trabalham para promoção, né? E essa luta não depende só da assistência, ela depende de toda a sociedade. É importante que a gente traga luz, clareza a essa população, tá bom? Porque proteger a assistência social é proteger a vida, a dignidade e a cidadania de milhões de brasileiros. E essa é uma responsabilidade que precisamos assumir juntos, todos os dias. Combinado? Obrigada. Tá bom? Muito obrigada por me assistir, por ter chegado até aqui. Vou deixar com vocês um pouquinho das referências que eu usei para falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Né? E desejar os meus sinceros agradecimentos por terem ficado até aqui. Vou deixar meu contato, tá bom? Me chamem pra gente conversar coisas inteligentes e discutir mais sobre assistência e os benefícios assistenciais. Obrigada por estarem comigo, tá? Agradeço muito e estou à disposição.